E vamos falar agora sobre o crime. Na aula passada, a gente teve introdução aqui, tanto de infração quanto de crime. E aí eu falei para vocês que a diferença entre infração para crime é que na infração o potencial de ofender a sociedade é menor do que no crime, né? O crime, ele ofende a sociedade de uma maneira muito maior, certo? E aí, com isso, né, no caso das infrações, quem comete infração, ele tem as penalidades administrativas, né? Já aqui no crime, não. Tá? Aqui no crime, ele vai precisar cumprir uma pena. Inclusive, pode ser uma pena privativa de liberdade, né? Que é a pena que a gente chama de prisão, tá? Então, o que precisa existir para configurar um crime de trânsito? Qual a diferença, professora, de um crime de trânsito para um crime comum? Existem alguns requisitos que determinam o crime de trânsito. Eles são: para ser um crime de trânsito, ele precisa ser cometido nas vias abertas à circulação. Lembra que a gente falou que o Código de Trânsito, ele se aplica só às vias abertas à circulação, né? As vias públicas, tá? Então, primeiro requisito, precisa acontecer nas vias abertas à circulação. Qual é o segundo requisito, professora? Precisa ser cometido em veículo automotor. Tá? Para ser um crime de trânsito, precisa ser cometido num veículo automotor. Se eu atropelar alguém de bicicleta, é crime de trânsito? Não. Se eu derrubar alguém a pé, é crime de trânsito? Não. Se eu atropelar alguém com um bonde, é um crime de trânsito? Não. Se eu atropelar alguém com um cavalo, uma carroça, é crime de trânsito? Não. Por quê? Crime de trânsito só é cometido em veículo automotor. Então, é o segundo requisito. Precisa ter todos esses requisitos que a gente vai ver aqui, tá? Então, primeiro, precisa acontecer na via pública. Segundo, precisa ser com veículo automotor. E terceiro requisito e último, precisa ser um crime culposo. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar desse termo, né? Culposo. O que quer dizer culposo, gente? Me diga aí. O que quer dizer um crime culposo? Quando não é intenção. Isso, quando não tem a intenção de causar o dano, né? Quando a gente faz essa pergunta, normalmente os alunos fazem assim: a professora, quando não tem intenção de matar, ou quando tem a intenção de matar. Não é só a intenção de matar, não, viu, gente? É quando a pessoa não tem a intenção de causar qualquer tipo de dano, que pode ser, inclusive, um dano contra a vida, né? De matar alguém, tá? Então, o crime culposo é aquele que a pessoa comete sem querer causar o resultado danoso, tá? Diferente do crime doloso. Doloso vem de dolo. Dolo, né? A palavra em latim quer dizer intenção. Ele tem intenção de causar aquele resultado ruim. Então, se no crime de trânsito só são considerados assim aqueles que são cometidos mediante culpa, né? Não quis causar o resultado de dano. Se eu atropelo alguém na rua com meu veículo, querendo machucar aquela pessoa, vai ser um crime de trânsito? Não, porque os crimes de trânsito são culposos. Se Eduardo, por exemplo, teve uma briga com Neumacia aqui na sala de aula, aí ele levou para o coração. Encontrou ela na rua, atravessando a rua, disse: é agora que eu te pego. Se ele mexer em Amaci, tem defensores aqui, viu? Vários. Aí ele vai, encontra ela na rua e coloca o carro para cima dela, né? E aí atropela a Neumacia, acaba atropelando a Neumacia. Vai ser um crime de trânsito, gente? Não. Será? Vai, porque ele quis Não, atropelar. é um crime doloso isso. É um crime doloso. Eduardo quis causar o dano nela, né? Ele quis atropelar ela. Certo? Então vai ser um crime doloso, não vai ser um crime de Ele vai responder por vias criminais, não é isso, Yasmin? Exatamente. Ele não vai responder como um crime de trânsito, mas ele vai responder por um crime comum, né? Lesão corporal, né? 129, etc. Tá? Então, se... Ô, Yasmin, e quando tem um acidente em zona rural, por exemplo, em estrada de chão, não folga, não? Não, é crime de trânsito também, porque a estrada de chão não é via aberta à circulação. Lembra que quando a gente estudou aqui
No comecinho dessas aulas, falamos sobre classificação de vias. E aí nós falamos esses tipos de vias que fazem parte aí, né, das vias públicas. Né? A gente falou de vias rurais. Quais são as vias rurais? Rodovias e estradas. Né? E estrada de chão também faz parte aí de via pública. E se aplica também o Código de Trânsito. Né? Então, se for numa estrada de chão, também é um crime de trânsito, viu? Se for culposo. Né? Se for doloso, aí responde por um crime comum. Beleza? Certo, Pelo obrigado. Código Penal, não pelo Código de Trânsito. Se for cometido um crime, por exemplo, sem querer culposo, né, no veículo automotor, só que numa via fechada a circulação, numa propriedade particular, é crime de trânsito? Não, não é crime de trânsito. Mas a pessoa vai responder pelo Código Penal, certo? Então deu para entender, gente? Só é crime de trânsito se for cometido. Oi, Yasmin. Oi. Às vezes, quando a pessoa não tem intenção, a depender da forma, da matéria que é utilizada, ou o recurso que for utilizado também pode não ser de trânsito, mesmo sendo em vias, não é isso? Como assim? Peraí. Como assim? Aí parece que tem um grilo. Tá, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você quis dizer que se a pessoa cometer um crime nas vias abertas à circulação, sem intenção, sem ser um veículo, é isso? Se vai ser um crime de trânsito? Não, ela matou várias pessoas, né, na via. Sim. Esse crime ele pode ser convertido em doloso? Depende. Se ficou comprovado que ela teve intenção, né? Mas se foi, por exemplo, um crime culposo, não teve a intenção de causar, quando é que é considerado um crime culposo, gente? Quando a atitude é tomada mediante negligência, né? O crime é cometido mediante negligência, imprudência ou imperícia, tá? O que é negligência, minha gente? Negligência é quando a pessoa deixa de tomar alguma atitude e, por isso, acaba ocasionando aquela situação danosa, né? Exemplo, a pessoa percebe que o seu veículo precisa de manutenção, o pneu está careca, alguma coisa do tipo. E aí, por isso, né, acaba sem a capacidade de frenagem, ocasionando acidente. É um crime culposo, porque ele foi negligente, ele deixou de fazer alguma coisa. Ou o veículo, sei lá, faltou combustível e ficou parado no meio da via. Ele não foi negligente? Deixou faltar o combustível? Certo? E aí aconteceu o acidente por negligência, né? Que é um dos tipos aí, nas modalidades aí, pode acontecer dentro da culpa. Prontinho. A dúvida seria o seguinte: no caso da negligência, se houver vítimas fatais, ele continua sendo culposo? Continua sendo culposo. A gente vai ver daqui a pouquinho, viu? Que aí a gente fala sobre homicídio, fala sobre lesão corporal, etc. Deixa eu terminar só a parte da culpa, tá? Então, na culpa pode ser negligência, imprudência. O que seria imprudência, gente? A pessoa que sabe que aquela atitude que ela está tomando é errada, mas, apesar disso, toma a atitude, mas não quer que o resultado ruim aconteça. É o exemplo da pessoa que ultrapassa o limite de velocidade, né? Ela sabe que é proibido, mas ela não quer que aconteça um acidente, não quer atropelar alguém, não quer, né, virar o carro. Ou a pessoa que força a ultrapassagem, sabe que é proibido, né, mas mesmo assim faz, só que ela não quer bater em alguém ou ocasionar um acidente. Tá? Então, aí é no caso de imprudência. Sabe que é errado, mas faz, apesar de não querer o resultado ruim, certo? E aí, outra coisa que pode constar aí também como culpa é a imperícia. O que seria a imperícia? Imperícia, gente, é a falta de perícia. Quando a gente fala de perícia, a gente pensa muito em perícia criminal, né? Mas o que é uma perícia? O que é um perito, né, em primeiro lugar? Perito, gente, é aquela pessoa que sabe muito sobre determinado assunto ou tem muita habilidade em determinada coisa. Tá? Quando a gente fala em imperícia, aqui no caso de acidente de trânsito, a gente está falando sobre a falta
de habilidade para conduzir o veículo, que também pode ocasionar acidentes, também pode lesionar pessoas, também pode matar pessoas, certo? Então, por exemplo, a pessoa que não sabe fazer uma embreagem, e aí o veículo não fica parado na ladeira, acaba descendo e atropelando alguém. Né? Ela queria causar o resultado? Não, mas ela não tinha habilidade suficiente para manter o veículo parado ou para frear o veículo, certo? Então, aí é um crime de trânsito também, porque é um crime culposo, certo? Então, a culpa, ela pode acontecer mediante negligência, imprudência e imperícia, tá? Na culpa. Então, assim que são ocasionados esses acidentes. Deu para entender? Sim ou não? A pessoa não quer que aconteça um resultado ruim, certo? Apesar de muitas vezes tomar atitudes que podem gerar esse resultado ruim, ok? Tem algumas diferenças entre dolo eventual, só que eu não vou entrar no mérito com vocês, porque entra muito na matéria de direito penal, não é cobrado na sua prova, e eu acho que pode complicar um pouquinho aqui essa discussão. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber, pode falar que aí eu explico também, tá? Então, beleza. Para ser crime de trânsito, precisa ser na via pública, precisa ser com veículo automotor e precisa ser um crime culposo, né? Se faltar qualquer um desses elementos, gente, não vai ser crime de trânsito, vai ser um crime comum, tá? Aquela atitude lá. Certo? Se não tiver no Código Penal ou qualquer outra lei específica que determine como crime, se não está descrita, né, na lei, não é crime. Beleza? Então, entendido isso, vamos entrar agora nos crimes de trânsito em específico. Eu vou abrir aqui para a gente o nosso Código de Trânsito. O nosso Código de Trânsito que fica melhor para explicar. Os crimes de trânsito, gente, eles estão descritos aí entre o artigo 302 até o 312A do nosso Código. Código de Trânsito Brasileiro, CTB, artigo 302. Vamos lá. Eu vou lendo aqui e vou explicando para vocês, tá? Crimes em espécie. Artigo 302 fala o seguinte, ó, praticar homicídio, né, tirar a vida de alguém. Homicídio culposo. O que é culposo, gente? Não teve a intenção de causar, né, mediante negligência, imprudência ou imperícia, na direção de veículo automotor. Então, matar alguém na condução de veículo automotor sem a intenção de causar o dano. Penas, detenção, o que significa? Na detenção, pessoal, a pessoa pode iniciar no regime aberto. Isso significa que a pessoa não vai cumprir nenhum tipo de pena, professora? Não, tá? Nessas circunstâncias em que for possível iniciar no regime aberto, a pena privativa de liberdade, que é a pena de prisão, vai ser substituída por uma pena que a gente chama de pena restritiva de direitos, tá? Que aqui no caso de crimes de trânsito são algumas em específico. O que são essas penas restritivas de direitos, professora? Penas restritivas de direitos são aquelas que você já conhece algumas, né? Pagar uma multa, prestação de serviço à comunidade, restrição de final de semana, tá? Então, quando as circunstâncias do crime, os antecedentes do agente, né? E, claro, a previsão aqui do Código permitir, a pena de prisão pode ser substituída por uma pena dessa restritiva de direitos, tá? No caso do trânsito, as penas restritivas de direitos que vão ser aplicadas são aplicadas de maneira específica, tá? Que a gente vai ver aqui quando a gente terminar. Existe aqui no artigo 312B, se eu não me engano, fala sobre quais vão ser essas penas, né, que vão substituir a pena privativa de liberdade, tá? Mas se os antecedentes, as circunstâncias do crime, tudo indicar, né, se oferecer o agente oferecer um risco aí à investigação ou ao processo, né, ele pode ir preso sim, tá? Então, homicídio culposo na direção do veículo automotor, pena de detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir
o veículo. Então, cometendo esse crime aqui, além da pena privativa de liberdade, a gente vai ter também a pena administrativa, né? Então, o condutor ele vai ter o direito de dirigir suspenso ou ser proibido de obter habilitação, certo? Aí aqui nós temos no parágrafo 1º o que no direito nós chamamos de causa de aumento de pena, tá? A gente tem essa primeira parte aqui que se chama caput. O que quer dizer caput? Caput vem do latim, gente, quer dizer cabeça, tá? Então, quando a gente fala caput, se lembra que é a cabeça do artigo, a primeira parte do artigo, tá? No parágrafo 1º, a gente tem uma causa de aumento de pena, que vai aumentar essa pena aqui do caput, né? A pena do caput vai ser aumentada se ocorrer alguma dessas circunstâncias que tem aqui no parágrafo 1º, tá? O que fala? No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente, tá? Então, matou alguém na direção do veículo automotor, vai ser aumentada de 1/3 até a metade. Se o agente não tiver permissão ou habilitação, a pena vai ser aumentada, né? Se ele matar alguém no trânsito. Se o crime for praticado em faixa de pedestre ou na calçada, vai ser aumentado também. Se o condutor deixar de prestar socorro, né? Quando ele praticou homicídio e não prestou socorro. Aí aqui tem uma observação, né? Quando possível fazer sem risco pessoal. Aqui, pessoal, é importante a gente frisar aqui. A gente vai ver bastante aqui em primeiros socorros, tá? Você não é obrigado a prestar socorro se esse socorro significar colocar em risco a sua saúde e a sua segurança, beleza? Então, uma regra de primeiros socorros é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, tá? Mas, de maneira geral, né, você consegue prestar socorro, pelo menos ligando aí para a autoridade de trânsito, para o SAMU, certo? Então, na maioria das vezes, você pode prestar esse socorro, sim, sem prestar risco pessoal. E se não fizer, né, se matou alguém e não prestou socorro, vai ter uma causa de aumento de pena aqui de 1/3 até a metade. Também tem a pena aumentada se esse condutor que matou alguém culposamente na direção do veículo automotor, ele exercia a profissão de condutor de veículo de transporte de passageiro, certo? Então, se ele conduzia veículo de transporte de passageiro e matou alguém na direção do veículo automotor, a pena vai ser aumentada também de 1/3 até a metade. Ok? Aí aqui nós vimos o parágrafo 1º, o parágrafo 2º foi revogado, não está em vigor mais, e temos aqui o parágrafo 3º, olha que interessante. No parágrafo 3º, gente, nós temos o que nós chamamos de qualificadora, né? Uma pena muito mais rígida do que a que a gente tem aí, tanto no caput quanto no parágrafo 1º. Presta atenção o que diz aqui, parágrafo 3º do artigo que fala sobre homicídio. Se o agente conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então, no caso do parágrafo 3º, ele está falando daquela pessoa que, dirigindo veículo automotor, matou alguém, né, de maneira culposa, sem intenção, mas que estava sob a influência de álcool, né, havia consumido bebida alcoólica ou outra substância psicoativa, né, qualquer outro tipo de droga. Tá? Lembrando que 70% dos acidentes que têm vítimas fatais tinha pelo menos uns envolvidos alcoolizados, né? E por isso, hoje em dia, sempre que tem vítimas fatais em acidentes de trânsito, é necessário fazer o teste de alcoolemia, o exame de sangue aí, para verificar se foi feito o consumo de álcool, tá? Então, nessa circunstância aqui, se o agente conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou qualquer outra substância, a gente vai ter a pena de reclusão, diferente lá do caput. Lembra que lá no caput falou de detenção? Na detenção é possível substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, mas nessa hipótese aqui precisa iniciar no regime fechado, tá? Precisa iniciar aí com a prisão já. E a pena é maior também, né? De 5 a 8 anos, além da penalidade administrativa, ó. Suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, tá? Então, vai ter também aí a proibição de obter habilitação ou ter o direito de dirigir suspenso. Certo? Deixa eu ver aqui, que alguém falou aqui nos comentários. João Henrique falou assim, se ele provar o contrário, dizer que foi
sem querer. Como assim, João Henrique? Eu acho que foi no comecinho quando a gente está falando de culposo, né? De homicídio culposo. Se ele conseguir comprovar que foi sem querer, vai responder, se for fora dessas circunstâncias aí, né? De via aberta à circulação e veículo automotor, ele vai responder por crime culposo lá no... Só que lá pelo Código Penal, tá? Não vai responder pelo Código de Trânsito. Falar mais devagar, né? Artigo 303, pessoal. O artigo 303, aqui ele fala sobre lesão corporal, ou seja, causar qualquer tipo de dano, né, corporal aí em pessoas em acidentes de trânsito. O que ele fala? Praticar lesão corporal culposa, ou seja, sem intenção, na direção de veículo automotor. Penas, detenção, ou seja, pode iniciar no regime aberto, né, vai substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, de 6 meses a 2 anos, né? E suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor. Então, também tem uma pena administrativa. Aqui também no artigo 303, nós temos causas de aumento de pena. Então, se praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, a pena vai ser aumentada de 1/3 até metade, nas mesmas hipóteses aí do parágrafo 1º do 302. Quais são essas hipóteses? O condutor não tem habilitação, o condutor não prestou socorro, o condutor praticou o crime em calçada ou faixa de pedestre, ou o condutor estava no exercício da sua profissão de transporte coletivo de passageiro, certo? Aí aqui a gente tem o parágrafo 2º, que também é uma qualificadora, né? Nessa hipótese, a pena privativa de liberdade é de reclusão, também inicia aí no regime fechado, de 2 a 5 anos, sem prejuízo de outras penas previstas nesse artigo, se o agente conduz veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Então, se ele lesionar alguém e estava sob o efeito do álcool ou de drogas, né, qualquer outro tipo de droga, e também se ele desse crime resultar uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Tá? Aqui no caput, gente, ele fala sobre qualquer tipo de lesão corporal, tá? Mas aqui no parágrafo 2º, a qualificadora também inclui, né, aquelas lesões corporais que forem de natureza grave ou gravíssima. O que seriam essas lesões corporais de natureza grave ou gravíssima? São aquelas lesões corporais que geram a perda de um sentido ou de um membro, né, ou de um movimento que geram aborto, tá? Então, tudo isso aí são lesões corporais de natureza grave ou gravíssima, ok? Beleza. Artigo 304. Esse artigo, pessoal, ele se aplica ao condutor do veículo envolvido no acidente, certo? Se for qualquer condutor de veículo, de qualquer outro veículo e não prestar socorro à vítima, ele vai responder pelo artigo 135 do Código Penal, que é omissão de socorro comum, tá? Mas se ele for envolvido no acidente de trânsito, ele vai responder aqui pelo 304, tá? Olha o que fala. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Aí ele vai responder por esse crime aqui, certo? Desde que ele não corra risco pessoal e possa, naquele momento, prestar o socorro, pelo menos com a ligação, certo? Então, qual é a pena? Pena de detenção, ele pode iniciar no regime aberto. O medo de ser linchado, ele pode entrar em um risco aí, pessoal, para ele? Pode sim. Mas o medo de ser linchado não te impede de ligar. De ligar para o socorro, entende? Então, consta como prestação de socorro também ligar, tá? Vamos lá, eu tinha alguma coisa para falar aqui, deixa eu ver. Uma coisa importante sobre isso também, é o que fala aí
Ah, não, deixa eu terminar de falar isso aqui, pronto. A pena de detenção pode iniciar no regime aberto, então, pode ser substituída, né, por uma pena restritiva de direitos. E aí, aqui no próprio artigo, fala, né, pelo que essa pena de prisão pode ser substituída, né? Ou multa, então ela pode ser substituída por multa aqui. Se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Qual seria o crime mais grave? Se essa pessoa matou ou lesionou alguém, né? Que vai entrar aí, lá nas causas de aumento de pena do artigo 302, parágrafo 1º, e do artigo 303, parágrafo 1º também, se foi um homicídio ou se foi lesão corporal. Ok? Aqui no parágrafo único, gente, deixa uma observação muito importante. Ah, professora, e se eu não prestar socorro, mas outra pessoa for lá e prestar esse socorro? Você, da mesma forma, vai responder por esse crime, tá? Mesmo que essa omissão seja suprida por outra pessoa. Olha o que fala aí o parágrafo único do 304. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves, certo? Então, em todas as circunstâncias, você precisa prestar socorro, ok? Artigo 305 fala o seguinte, ó, aquele espertinho que tenta fugir, né, para não responder pelo crime. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possam ser atribuída. Penas, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, pode iniciar no regime aberto. Aqui no próprio artigo fala, né, pelo que vai ser substituída essa pena de prisão por multa, né? Se, claro, as condições do crime, as circunstâncias do crime, os antecedentes do agente, se não oferecer risco ao resultado do Essa parte aí, processo, local do sinistro, significa o quê? local do acidente, né? Do Sinistro acidente? acidente. Ah, Sinistro acidente. Então, artigo 306 agora. Gente, esses artigos que a gente está trabalhando agora são artigos de risco de dano, tá? Não significa que vai, de fato, causar algum dano a alguém, tá? Do artigo 304 para cá, são sempre crimes de risco de dano, de perigo de dano. Só em praticar essa ação, o agente vai estar cometendo o crime, mesmo que essa atitude não gere um resultado de matar ou de lesionar alguém. Tá? Então, do 304 para baixo, são todos crimes de perigo de dano, beleza? Como foi no 304, como aqui no 305, e como acontece aqui também no 306. Ó, Gustavo, eu mencionei esse artigo aqui, para a gente vai ser muito interessante agora, viu? Quando a gente está falando lá sobre infrações que a gente falou sobre a infração de conduzir veículos sobre a influência de álcool. Olha o que fala o 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine independência. É um crime de perigo de dano, né? De risco de dano. Não precisa, de fato, causar um dano a alguém, mas só a atitude de estar conduzindo nessas circunstâncias já é um crime, né? A pessoa é presa em flagrante. Penas, detenção, pode iniciar no regime aberto, de 6 meses a 3 anos, mais multa, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, também tem uma pena administrativa, certo? Como é que a gente vai saber que a capacidade psicomotora está alterada, né? Quando que vai deixar de ser uma infração de trânsito para passar a ser crime de trânsito, Gustavo? Olha o que fala o parágrafo 1º do 306. As condutas previstas no caput a gente já sabe o que é, né? A cabeça do artigo, essa primeira parte aqui, serão constatadas por, inciso 1, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Tá? Então, vai ser constatada a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, se o condutor tiver mais de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou a partir de 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, que vai ser feito através do teste do bafômetro ou através do exame de sangue, certo? Além disso, também vai ser constatado através de sinais que indiquem, está aqui no inciso 2, né?
Sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração de capacidade psicomotora. Então, quais seriam esses sinais? Né? Odor etílico, né? Cheio de álcool. A pessoa tem dificuldade de falar. A pessoa tem dificuldade de marcha, né? De andar, certo? Então, tudo isso pode ser sinais que precisam constar aí também no auto de infração. Ok? Então, tudo isso aqui é o que vai indicar que a pessoa está com a capacidade alterada por causa de álcool. Além, né, claro, de outras substâncias psicoativas, né? Drogas. Parágrafo 2º. A verificação disposta neste artigo pode ser mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de provas em direitos admitidos. Então, não só o teste do bafômetro, mas outros tipos de exames aqui podem constatar esse estado de embriaguez ao volante. Tá? Claro que, observado sempre o direito à contraprova, de provar o contrário, fazer o exame de sangue, né? Pedir o teste novamente. Então, sempre tem essa possibilidade de provar o contrário, certo? Aí aqui fala que o CONTRAN vai dispor sobre a equivalência entre os distintos testes, né, de alcoolemia e toxicológico, e fala também que para fazer esses exames, né, precisa ser um aparelho homologado pelo Inmetro. Artigo 307. Sobre aqui. Também é um crime de risco de dano, tá? O que fala o 307, professora? Violar a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento nesse código. Então, responde por esse crime aqui aquelas pessoas que têm o direito de dirigir suspenso, né, ou proibida a realização de tirar a habilitação, né? No caso de quem está com o direito de dirigir suspenso, além de ter o direito de dirigir cassado, vai responder por esse crime também. E quem está proibido de obter habilitação, se tentar tirar a habilitação, vai responder por crime também, tá? Quais são as penas? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa, né? Então, adicionar de multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar no prazo estabelecido, parágrafo 1293, a permissão para dirigir ou carteira de habilitação, né? Quando a pessoa estiver com direito de dirigir suspenso. Artigo 308, também o crime de risco de dano, né? De perigo de dano. Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia, que é a galera que demonstra habilidade, né? Pessoal do grau, em manobra de veículo automotor não autorizado pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Então, o risco à incolumidade, o que é incolumidade? É o bem-estar comum, né? Então, bem-estar comum, certo? Então, gerando a situação de risco de Quer dano. dizer que não pode dar grau em vias públicas, não é, professora? Não, Maria. Não. Gerando situação de risco de dano. Não precisa nem gerar um dano, tá? Gustavo levantou a mão. Pode falar, Gustavo. Uma propriedade privada, por exemplo, e a polícia passa e você tá dando grau lá dentro, né? Ela pode multar mesmo assim? Não, porque o Código de Trânsito se aplica ao quê? As vias abertas à circulação, lembra? Agora, se for uma via fechada à circulação, não. Por isso que, por exemplo, No vou dar um caso, exemplo para vocês. Exemplo para vocês. Se for no condomínio, o pessoal do condomínio mata você. Mas no condomínio não é uma via privada, é uma via pública para as outras pessoas que estão lá dentro também, né? Pode existir regra do condomínio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, a gente vê hoje em dia muita criança que pratica motocross. Pode criança praticar motocross? Ou pode a pessoa sem habilitação praticar motocross? Pode, desde que seja numa via fechada a circulação, não seja via pública. Né? Então, se for na pista do motocross, pode. Deu para entender? Se for na via pública, alguma coisa,
precisa ter autorização aí da autoridade pública, né? Mas normalmente precisa ter habilitação. Deu para entender? Então, qualquer tipo de esporte praticar na via pública precisa de autorização. Tá? E aí, inclusive, habilitação. Mas se for na via fechada, né? A via privada fechada, não se aplica o Código de Trânsito, lembra? Então, quem fizer isso aqui, qual vai ser a pena? Detenção de 6 meses a 3 anos, mais multa, mais suspensão ou proibição de obter habilitação ou permissão para... Professora, qual o real valor da multa? Que o povo fala que varia, né? Tem uns colegas meus que já tomou, aí, tipo, uns falam que foi X, outros falam que foi Y. Eu queria saber o real valor mesmo da multa. Depende no que foi enquadrado, né? Depende no que foi enquadrado. Tem multa para grau, né? Demonstração aí de manobra com a roda só. É o Multa. 244, não é isso? Tem multa para... só que aí tem vários incisos, né? Tem multa para derrapagem, né? Frenagem, tá? Então depende. Porque a pessoa pode cometer vários, né, delitos em uma ação só. Pode também. Pode. Aí as multas vão se somando, tá? Direção perigosa, né, professora? Acho que Pode ter pelos também. que meus colegas falou aqui, acho que foi 2.900 e algum pouco, né? O valor que ele me falou aqui. Que aí pode ser grau ou não. Né? Na verdade, para o grau tem um artigo específico. Viu? Tem um artigo específico. Então, depende do que foi enquadrado. Vamos lá. Agora, o parágrafo primeiro, o que diz? Aqui, gente, a gente tem duas qualificadoras, tá? No 308. A gente falou sobre homicídio, lá no 302, falamos sobre lesão corporal no 303. Agora, o buraco fica mais embaixo. Se o homicídio ou a lesão corporal foi ocasionado por alguém que estava participando de corrida, disputa, competição ou demonstração de habilidade ou manobra, tá? Aí vai se enquadrar aqui no 308. Olha o que fala o parágrafo primeiro. Se da prática do crime previsto no caput é a cabeça, né? Resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que a gente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão, então, inicia no regime fechado, de 3 a 6 anos, sem prejuízo de outras penas previstas neste artigo. Tá? Então, se nessa circunstância aqui lesionar alguém, vai responder pelo parágrafo 1º do 308, não vai responder aí pelo artigo 303. Aí é o que fala aqui o parágrafo 2º. Se da prática do crime do caput, né, a pessoa estava fazendo corrida, demonstração de perícia e tal, se do crime previsto no caput resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que a gente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, ou seja, foi culposo, né, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, né, sem prejuízo de outras penas previstas neste artigo. Então, a pena é maior, né, inicia aí no regime fechado, tá? Também. Artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública, esse aqui você não sabia, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se cassado, direito de dirigir, gerando perigo de dano. Também é o crime de risco de dano, né? A pessoa que dirige sem ter habilitação, gente, ela comete crime, pode ser presa, tá? Também a pessoa que está com direito de dirigir cassado também comete crime se dirigir nessa circunstância. Qual a pena? Detenção, né? Pode iniciar no regime aberto de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, normalmente vai ser substituída por multa se você tiver bons antecedentes, as circunstâncias do crime permitirem, e se não oferecer risco ao resultado do processo nem à investigação. Artigo 310. Isso aqui é quem entrega o veículo para a pessoa que não esteja em condição de conduzir ou não tem habilitação ou esteja com a habilitação cassada ou suspensa, tá? Olha o que fala. Comete crime também a pessoa que entrega, tá? Então, preste atenção em quem você vai entregar seu veículo. Artigo 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada
com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem por seu estado de saúde física ou mental ou por embriaguez não esteja em condições de conduzir com segurança. Tá? Então, se você entrega seu veículo para essas pessoas conduzirem, você também vai estar cometendo crime. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Ô, Yasmin, nesse caso aí, eu já ouvi relatos, né? Que, por exemplo, o condutor ele está embriagado e se o carona não estiver e não tiver habilitação, ele pode assumir a direção e não consta como crime, é verdade? Mentira. É mentira, não existe isso não, viu? Vai responder também, certo? O ideal... Mas seria, nesse caso, o mais ideal seria a pessoa que não tem habilitação conduzir o veículo, não? O ideal seria ninguém conduzir. Entendi. Pegar um Uber, um táxi, entende? Porque, ó, presume-se que gera um risco de dano a pessoa que está alcoolizada, certo? E também presume-se que gera um risco de dano a pessoa que não tem habilitação. Por que é importante a pessoa ter habilitação? Porque o Estado... Lembre-se de todo o processo que você vai precisar passar para ter habilitação. Você entra num processo de aprendizagem e de testes. Então, você precisa ter um conhecimento, tanto conhecimento teórico quanto prático para conduzir. Você precisa ter um bom estado mental e você precisa ter um bom estado físico, certo? Se o Estado não avalia isso e você não tem a garantia desse conhecimento, você oferece um risco de dano também quando conduz, entende? Então, em ambas as circunstâncias, vão ser considerados crimes. Deu para entender? Então, se você pretende beber, o ideal é o quê? Escolhe alguém que não vai beber no dia que tem habilitação, obviamente. Ou vai de Uber, vai de táxi, vai a pé, certo? Vai por outro meio, gente. Porque assim, ó, beber e dirigir é assim, é sinistro o tanto de gente que mata, tá? 70%. Ó, se eu não me engano, entre as causas de acidente, o álcool ele está em 4º lugar, certo? Porque tem muito acidente também com celular, falta de atenção, excesso de velocidade, essas coisas. O álcool ele está em 4º lugar. Só que o álcool, apesar de estar em 4º lugar em causa de acidente, ele significa 70% dos acidentes fatais, ou seja, dos acidentes mais arriscados, que mais podem matar as pessoas, tem gente alcoolizada envolvida. Entendeu? Entendeu a gravidade da circunstância? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A questão da habilitação é toda essa. O Estado precisa ter o controle, você precisa ter o conhecimento, precisa ter condições físicas e mentais, precisa ter a habilidade que é exigida ali na prova prática, que você adquire com as aulas práticas, certo? Para evitar acidentes. Deu para entender? E sem isso, o Estado não tem a garantia de que você oferece segurança no trânsito. Inclusive, vocês passam, depois que passa por esse procedimento todo, vocês passam ainda 1 ano para ver se vocês podem ter habilitação, né? Que é na provisória, se vocês não cometem infração gravíssima, grave ou 2 médias. Tá? Então, vocês passam por todo esse período de prova para garantir que vocês vão oferecer determinada segurança no trânsito. Tá? Então, nessa circunstância, o ideal é pegar uma carona com alguém que não bebeu, que tem habilitação. Tá? Entendido aí? Entendido. Nenhum cometimento do crime justifica o outro, entende? A não ser que seja um crime que seja... não é nem crime. A não ser que seja legítima defesa. Entendeu? Então, vamos lá. Aí a gente falou 310, vamos falar agora do 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos. O que são logradouros, gente? São as vias, né? Ruas, avenidas, estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas gerando perigo de dano. Então, aqui é um crime de risco de dano, né? Não precisa nem causar um dano a alguém. Então, considera-se que está cometendo esse crime quem trafega em velocidade compatível em locais que tenham grande concentração de pessoas ou tenham pessoas mais frágeis, certo?
Qual é a pena? Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Tá? Então, pode iniciar no regime aberto e normalmente vai ser substituída aqui por multa, né? Claro que vai substituir a pena de prisão quando existirem aquelas condições lá que a gente fala sempre. Não oferecer risco ao resultado do processo, nem na investigação, os antecedentes indicarem, né, tiver bons antecedentes e as circunstâncias do crime também. Artigo 312. Olha isso aqui. Inovar artificiosamente. É aquela pessoa que, ó, tenta, né, com algum artifício, modificar ali a circunstância, né? Posição do passageiro, da vítima, posição dos veículos, retira o veículo do lugar, para fazer com que a autoridade de trânsito, ou o investigador, ou o juiz, né, entenda que aconteceu de um jeito diferente, para que ele não seja punido. Tá? Olha o que fala a 312. Inovar artificiosamente em caso de sinistro automobilístico com vítima, ou seja, acidente, né? Na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, ou seja, ainda não aconteceu a chegada aí da polícia, né, que vai isolar o local, etc. Inquérito policial ou processo penal, a pessoa tenta notificar o estado da coisa, do lugar ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, perito ou juiz. Então, responde por isso aqui, com a pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Também se aplica o disposto nesse artigo, ainda que não iniciados, o procedimento preparatório, o inquérito ou processo, certo? Então, se não iniciou o processo, então, antes mesmo da autoridade chegar, antes mesmo da perícia chegar, antes mesmo do processo se iniciar, a pessoa tenta fazer a modificação, também vai responder aí por esse crime, certo? Artigo 312-A. No artigo 312-A, gente, a gente vai apresentar aquelas circunstâncias, né, aquelas penas restritivas de direitos, né, que vão substituir a pena privativa de liberdade quando for possível. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, no caso de detenção, não precisa iniciar no regime, não precisa iniciar no preso, né? Pode iniciar no regime aberto. Mas a pessoa vai ficar sem cumprir pena? Não, né? A pena de prisão vai ser substituída por uma pena restritiva de direitos, que aí eu dei alguns exemplos para vocês. O que traz aqui no artigo 312-A são os tipos de penas restritivas de direitos que vão ser aplicadas quando indicado, quando for substituir a pena privativa de liberdade, nessas circunstâncias aqui de crimes de trânsito, tá? O que o legislador visou com o artigo 312-A? Ele visou, com essas penas restritivas de direitos, educar aquele condutor criminoso de alguma maneira, para que ele não volte a cometer aqueles crimes. Tá? Então, preste atenção como é que acontece. Ó. Artigo 312-A. Para os crimes relacionados no artigo 302 até o 312, nas situações em que o juiz aplicar substituição da pena privativa de liberdade, no caso, a pena de prisão, por pena restritiva de direitos, esta, ou seja, restritiva de direitos, deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas em uma das seguintes atividades. Então, sempre que for substituir em crimes de trânsito pena de prisão por uma pena restritiva de direitos, vai ser de prestação de serviço à comunidade em uma dessas instituições que a gente vai ver aqui. Né? Quais são as atividades que ele vai fazer? Inciso 1, trabalho aos fins de semana em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. Inciso 2, trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de trânsito e politraumatizados. Inciso 3, trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de sinistrados de trânsito. E inciso 4, outras atividades relacionadas a resgate, atendimento e recuperação de vítimas de sinistro de trânsito. Então, o que é que ele quis dizer com isso aqui? Que quando for um crime de trânsito, for substituir por uma pena restritiva de direitos, né, tirar a pena de prisão, essas pessoas vão prestar serviço nesses locais para que eles vejam de perto o que é que acontece, né, com as pessoas quando não se seguem as normas de trânsito, né? As consequências que um acidente de trânsito pode ter na vida das pessoas, e dessa forma, reeducar aí esses criminosos do trânsito, certo?